vocês? Eu sou a professora Lorena e essa é a intérprete Débora. Estaremos juntas nessa aula de História Integrada à Geografia para as turmas do 4º ano, agrupamento D, com o tema As pessoas e mercadorias se deslocam. Vamos começar? Vocês sabiam que houve períodos da história em que as pessoas achavam que podiam ser donas de outros seres humanos? Estes compravam pessoas escravizadas, como se compra uma mercadoria. Quanto mais forte e mais jovem, mais caro custava. Depois da compra, o escravo passava a ser propriedade do seu dono. Deixava de ter liberdade, deixava de ser considerado uma pessoa e era visto como algo sem sentimentos humanos. Nessa imagem, vemos o desembarque de africanos escravizados no porto do Rio de Janeiro. As canoas retiravam os escravos dos navios e os transportavam até o mercado, onde os comerciantes aguardavam para fazer o controle dos que chegavam. Ao chegarem aos mercados, eram separados de suas famílias e conhecidos. Pessoal, os navios partiam da África e essa viagem até chegar ao Brasil era feita em péssimas condições. As pessoas eram amontoadas e acorrentadas nos porões dos navios, sem ar e sem luz, onde passavam dias e mais dias à base de uma alimentação muito escassa. Viram na 2ª divisão o quanto os escravos estavam amontoados uns sobre os outros? Deixa eu contar algo para vocês. Dom Pedro I, que era quem mandava na época, já havia convidado alguns europeus para virem morar aqui no Brasil, porque ele queria que eles ocupassem o território. Eram oferecidas a eles muitas vantagens, como, por exemplo, cabeças de gado, sementes para iniciar as plantações e até pedaço de terra. Porém, a partir de 1850, o tráfico de escravos foi proibido definitivamente. E a vinda de imigrantes cresceu demais, pois o Brasil precisava de trabalhadores. Era feita uma propaganda danada, dizendo que aqui era o paraíso e que eles teriam a oportunidade de viver muito bem. Assista ao vídeo. Paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na 2ª metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. E por que não era um conto de fadas? Aqui, os imigrantes tinham que trabalhar demais e o retorno financeiro era muito pouco. Perceberam que essa era uma história para boi dormir e muitos deles abandonaram as lavouras e iam morar na cidade. Estamos aqui falando de imigrantes e acho importante realizarmos uma revisão. O que é migração? É o deslocamento de pessoas no espaço geográfico. Ou seja, quando uma pessoa sai de onde reside e vai viver em outro local. Esse espaço pode ser interno, que é quando as pessoas se deslocam para o mesmo país, ou externo, quando vão morar em outros países. O tempo para residir nesses espaços podem ser permanentes, ou seja, vivem para sempre, ou temporários, moram um pouco tempo e retornam para o local de onde vieram. A forma pode acontecer de maneira espontânea, que é quando eu decido por mim mesmo sair do meu local, ou pode ser de maneira forçada, como aconteceu com os escravos. Hoje em dia, as pessoas podem migrar de maneira forçada por conta das guerras, crises econômicas do seu país e até desastres naturais. Lembraram que a migração? E vocês se lembram que a migração pode ser dividida em emigrar e imigrar? Vocês recordam a diferença? Vamos revisar? Emigrar com a letra E é quando sai de um país e vai morar em outro. Escutem só o que essa brasileira que mora nos Estados Unidos
tem para nos dizer. Olá, turma do 4º ano. Meu nome é Samantha Nabinger. Eu moro em Indiana, nos Estados Unidos, há 6 anos e meio. Eu me mudei para cá porque eu me casei, meu marido é daqui. Eu trabalho como gerente de restaurante e como eu tenho a vida estruturada aqui, tenho minha família, minha casa, meus amigos, eu não tenho planos de voltar para o Brasil, pelo menos por agora. Só para visitar a família e os amigos mesmo. Espero que vocês tenham uma ótima aula e foi muito bom falar com vocês. Um beijo. Pois bem, já imigrar com a letra I significa entrar em um país a fim de morar nele. Esse é o Jaime. Ele nasceu na Bolívia, porém imigrou para o Brasil. Vamos ouvi-lo? Boa noite, turma do 4º ano, tudo bem? Meu nome é Jaime Subieta Arnés. Sou da Bolívia. Nasci em uma cidade chamada Oruro. Já faz 29 anos que moro aqui no Brasil. Eu vim a passeio e decidi ficar. Trabalho como cabeleireiro e barbeiro num pequeno salão que fiz aqui em casa mesmo. Não pretendo voltar para a Bolívia, pois já tenho uma vida estável aqui no Brasil. Então é isso, galera. Boa noite. Agora que já relembramos o que é migração, vamos continuar com o nosso papo histórico. Os escravos e imigrantes vinham em navios, mas será que existiam outras formas de transportar mercadorias e pessoas dentro de nosso país? Pois bem, no interior do Brasil, quem realizava esse transporte de mercadorias eram os tropeiros, que eram pessoas que levavam a mercadoria no lombo de animais. Entre os séculos 18 e 19, eles iam abrindo caminhos por onde passavam. Gente, falando em tropeiro, sabe o que eu me lembrei? Do feijão tropeiro que costumo comer na jantinha lá perto de casa. E vocês sabiam que esse alimento surgiu com os tropeiros? Durante suas viagens, os tropeiros tinham que se virar com os alimentos disponíveis. Dessa forma, preparavam pratos que tinham como base feijão, farinha, torresmo. Daí a origem do feijão tropeiro. Ah, deixa eu contar uma curiosidade. Até a metade do século XIX, o Brasil não possuía estradas. Possuía caminhos que eram feitos pelos tropeiros quando passavam. E foi bem nesse período que as primeiras ferrovias começaram a ser construídas, principalmente por causa do transporte do café. As ferrovias substituíram as tropas de animais, diminuindo o tempo das viagens. Pensando bem, hoje em dia é bem mais fácil deslocar de um lado ao outro, né? Podemos viajar de avião, de automóvel, de ônibus. Hoje, em nosso país, existem muitas rodovias, que são vias pavimentadas que permitem o transporte interurbano de alta velocidade. E sendo assim, as mercadorias e as pessoas podem se deslocar rapidamente de um lugar para o outro. Essa é a rodovia Transbrasiliana, ou BR-153. Como vocês podem ver, ela faz a integração entre o sul e o norte do país. E a BR-153 cruza o nosso estado de Goiás. Você já utilizou esta rodovia? Inclusive, as rodovias cortam muitos espaços rurais. Falando em espaços rurais, vocês se lembram do êxodo rural que já estudamos em geografia? Vamos retomar? O êxodo rural é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade. E essa migração favoreceu o crescimento das cidades. Porém, nem todas as pessoas tiveram lugar na cidade. Algumas se adaptaram e outras foram deixadas à margem. Como assim? Elas ficaram sem lugar para morar ou foram residir em lugares muito distantes de onde ocorrem os principais serviços da cidade.
Sendo assim, o tempo gasto na locomoção a fim de cessar o trabalho ou serviços necessários às vezes é excessivo, diminuindo até o tempo de convívio entre os familiares. Você conhece alguém que mora bem distante de onde trabalha? Ou que reside tão longe que para acessar um serviço essencial, como por exemplo o hospital ou banco, demora muito para chegar até lá? Falando em formas de deslocar de um lado para o outro, em nossa cidade, vou citar alguns transportes utilizados pela população goianiense, que são bicicletas, veículos particulares, que são os carros e as motos, ônibus, que pode ser o convencional, que é esse aí da foto, e o seletivo, que é o City Bus, e também o BRT. O BRT utiliza vias exclusivas e o pagamento acontece antes do embarque, tornando a viagem mais rápida. Quem aqui já andou no eixo Anhanguera? Sim, este é o BRT da nossa cidade. Viram quantas transformações ocorreram no deslocamento de pessoas e mercadorias? Nessa aula, vimos como funcionava o transporte dos escravos e imigrantes. Falamos também dos tropeiros. Logo chegou o trem de ferro para auxiliar no transporte das mercadorias. Isso tudo foi se ampliando com a construção de rodovias. E em nossa cidade? Podemos nos deslocar de bicicleta, veículos particulares, ônibus, BRT. Percebemos também que durante a migração, algumas pessoas ficaram à margem por morarem longe dos serviços essenciais. Por conta disso, a mobilidade urbana precisa constantemente ser melhorada, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores de nossa cidade. Como já dizia Elias José, não importa se você está em sua cidade de nascença ou em uma cidade de adoção. O importante é você viver com dignidade. Pessoal, obrigada pela companhia. Caso queiram ver novamente este conteúdo, acessem o portal Conexão Escola. Tchau, tchau e até mais!